20 minutinhos, senta aí, se acomoda, e eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito especial. Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado aí? Disse para ela, bom dia. Bom dia, meu irmão. Hoje o pessoal não quis acordar muito cedo não, né? Só aqueles que são guerreiros de verdade. Os Nutella falou, ah não, pastor, domingão, essa semana tá frio, vou acordar hoje de manhã. Hoje Deus foi bondoso, né? Essa semana veio amanhecer numa semana fria, meia xoxinha. Hoje um sol maravilhoso desse, né? Até nos anima, nos empolga a levantar pela manhã. Mas amém, é bênção, glória a Deus. Mais um dia estamos aqui porque até aqui o Senhor nos ajudou. Irmãos, eu não sei se você percebeu, mas a gente já entrou no segundo semestre de 2023. Estamos no dia, que dia que é hoje, meu Deus? Dia 4 de junho de 2023 e já se passou o primeiro semestre, mas até aqui o Senhor, Ele tem nos ajudado, amém? E Ele vai continuar nos ajudando, nos levantando, nos mostrando qual o desejo, a vontade e a missão que Ele tem para cada um de nós. Nós entramos numa série muito poderosa, onde nós vamos falar, acredito que o mês todinho de junho, sobre missão e sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E ontem eu pesquisando, né, pedindo direção para Deus, e aí eu fui atrás do significado da palavra missão. E aí missão, na realidade, no latim, ela significa míssil, né? Até parece míssil de alcançar, mas é míssil com 2 S, que significa ato de enviar. Esse é o significado da palavra missão. É o ato de você enviar. E podemos dizer que toda a missão tem um propósito. Diga, toda missão, ela tem um propósito. Aleluias. Toda missão ela precisa chegar em algum lugar. Toda missão ela tem um objetivo. Ela tem que chegar até um lugar. E o maior exemplo de missão que nós temos, eu até marquei aqui, é o exemplo de Jesus. A missão que Jesus ele concluiu nessa terra foi uma missão bem sucedida. Jesus, acredito eu que lá no céu recebeu uma ordem, ou então dele mesmo, e ele falou, eu tenho uma missão para cumprir. Qual era a missão de Jesus? Reconciliar-nos com Deus, reconciliar a minha vida, a sua vida com Deus, porque nós tínhamos perdido essa ligação lá no Éden. Então Jesus, ele tinha uma missão, e a missão dele era reconciliar, e a missão dele foi bem sucedida, do começo ao fim. Mesmo que você olhe para mim e fale, pastor, mas algumas pessoas não se reconciliaram com Jesus, algumas pessoas não voltaram para Jesus, mas a missão de Jesus, meu irmão, era mostrar o caminho. A escolha de voltar e se reconciliar, diga, é minha, sou eu. João capítulo 14, verso 6, está escrito assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A missão, o propósito era esse, mas Jesus, Ele não pode e não vai decidir por mim e por você. Quem escolhe, quem decide seguir o caminho, andar por esse caminho que Ele trilhou, que Ele deixou aberto, sou eu. É as minhas escolhas, sou eu quem decido. Então a grande verdade é que a missão de Jesus, sim, ela foi bem sucedida. Agora a questão, a minha missão, ela é bem sucedida? Porque todos nós, absolutamente todos, sem exceção de ninguém, temos várias missões em nossas vidas. E a pergunta essa manhã é, será que eu estou executando minha missão? Será que eu estou fazendo aquilo que realmente Deus, Ele me chamou para fazer? Será que eu estou cumprindo a minha missão mediante ao desejo e à vontade de Deus? Eu quero que você abra sua Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 10, e eu quero ler uma missão emblemática, uma ordem direta de Jesus aos seus discípulos, que vai também de encontro à minha vida e à sua vida. Lucas, capítulo 10, eu quero ler alguns versículos, e aí nós vamos entrar nessa palavra tão poderosa,
que vai edificar a sua vida, que vai fazer você sair daqui cheio de desejo, de ânimo, de perseverança, de coragem, de atitude para concluir a sua missão, amém? Lucas 10, capítulo 10, versículo 1, onde está escrito assim. Essa passagem, talvez você já tenha lido, na realidade, ela é a passagem que nos direciona a fazer as casas de paz. É debaixo desta passagem que nós temos o envio das nossas casas de paz, do nosso evangelismo. Está escrito assim, Lucas 10, capítulo 10, verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 diante dele a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. E disse-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da seara, ou da colheita, que mandem trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando. Diga, eu estou os enviando. Como cordeiro entre lobos. Não levem, presta muita atenção, bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem quando entrarem numa casa, digam primeiro: a paz seja nessa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalho ou o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que forem posto diante de vocês. Agora é a chave. Cure os doentes que ali houverem e diga-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Versículo 10. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Agora eu quero que você pula lá para o versículo 16. Estávamos no versículo 11, vai para o 16. Aquele que dá ouvido a vocês está dando ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aqueles que me rejeitam está rejeitando aquele que me enviou. Jesus tinha uma missão. Versículo 17, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a vós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo dos céus como um relâmpago, e dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. 20, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, lá nos céus. Ei, rabaraba, chore, cantarás. Feche seus olhos, curve sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, essa é a tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado pela revelação através do teu Espírito. Que esta manhã tão maravilhosa a qual o Senhor nos concedeu, o teu Espírito tenha total liberdade para agir em nossas vidas, falar em nossos corações, trazer a tua revelação, nos mostrar o teu direcionamento, Jesus, porque o que nós precisamos é da tua voz, é do teu caminho, é do teu querer, para que nós possamos verdadeiramente, Jesus, concluir a missão que o Senhor nos deu aqui nessa terra, em nome de Jesus. Se você crê, eu quero que você aplauda Ele e diga que Ele é bom, que Ele é santo e que a misericórdia dEle dura para todos sempre, meu irmão. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Sobre essa passagem, meu irmão, ontem eu falando com Deus, eu tirei 4 pontos muito
4 pontos muito importantes que eu queria que você gravasse no seu coração, marcasse, porque eu acredito, como eu já disse, todos nós temos uma missão, todos nós estamos passando por uma missão agora, seja ela qual for, você está dentro de uma missão, né? E eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido nessa missão, porque o Senhor é com você, foi Ele quem te colocou neste lugar, é Ele quem vai te dar a segurança, a força, o caminho, para que você conclua tudo que Ele tem na sua vida, amém? A primeira coisa que eu tiro aqui, e eu coloquei como tópico, é que missão só tem passagem de ida, Fabiano. Uma missão, ela só tem passagem de ida, não tem de volta. Quando você é designado a fazer algo, o que eu quero que você grave no seu coração a partir de agora, o que eu quero que você grave na sua mente, é que tudo que você vai começar, você vai terminar. Porque não tem como você ir, olhar para trás e voltar. Presta muita atenção. Eliseu, quando ele foi chamado por Elias, a primeira atitude que ele tomou, quando Elias pega a sua capa e joga sobre Eliseu, e Eliseu percebe que ele estava sendo chamado, antes de falar qualquer coisa, ele diz o seguinte: meu Senhor, me deixe que eu vá me despedir dos meus pais. E Elias disse: vá, mas lembre do que eu te fiz, dizendo para ele: a partir de agora, a minha missão vai passar para você, então não tem como você voltar atrás. Sem dar essas palavras diretas, simplesmente de jogar a capa, Eliseu entendeu, voltou para sua casa, se despediu dos seus pais. Ele estava ali, eu não sei a palavra certa, mas ele estava plantando ou levando os bois para fazer um arado, talvez. E a Bíblia diz que naquele exato momento, ele desata os bois, ele sacrifica aqueles bois, ele pega a sua carroça, ele queima tudo aquilo que ele tem, porque ele vai para uma missão. E a missão dele não dava direito de olhar para trás. Não dava mais direito para que ele pudesse voltar. A sua missão não te dá direito de você olhar para trás e ficar pensando no seu passado. Deus te escolheu e te chamou para você olhar para frente. É daqui para frente. Você não deve jamais parar e dizer: puxa, e se não der certo, eu tenho para onde voltar. Eliseu, Luan, ele estava dizendo o seguinte: sabe por que eu vou queimar tudo isso? Porque mesmo que eu olhar para trás, eu vou dizer: para onde eu irei? Se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Não tem para onde eu voltar. É daqui para frente. O que eu fiz foi cavar um rio, um abismo, e eu não posso mais voltar. Jesus não te chamou para você olhar para trás. Jesus não fez você para que toda hora você desse um passo para frente e 2 para trás. Ele fez para que você olhasse para frente e continuasse alcançando aquilo que Ele tem para você. E isso Ele nos ensina, porque a primeira atitude dele foi pegar a sua carroça, foi pegar tudo aquilo que ele tinha e jogar. 1 Reis, capítulo 19, então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava orando, ou melhor, arando, com 12 parelhas de boi, e conduzindo a 12ª parrilha. Elias lançou sobre ele a sua capa, e Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, e disse: deixe dar um beijo de despedida em meus pais e em minha mãe. Disse então: vá logo, volte, respondeu Elias, lembrando-se do que eu te fiz. Versículo 21 do primeiro livro de Reis, capítulo 19. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois, os matou, em algumas versões está, sacrificou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, com o próprio equipamento, meu irmão. Ele fez ali uma fogueira e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu discípulo. Sabe que Jesus te chamou de discípulo, e foi Ele quem te conduziu. Então não tem como mais você voltar, não tem como você olhar para trás. Lucas capítulo 9, versículo 62, diz: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, será digno de herdar o reino dos céus. Isso é forte. Todos que colocam a mão no arado, meu irmão, e olharem para trás, não são dignos de
herdarem o reino dos céus. Eu quero te encorajar esta manhã, eu quero colocar no teu coração algo poderoso, onde Deus está garantindo a tua vitória, Deus está garantindo na realidade o teu chamado, Deus está dizendo para você, aonde eu te coloquei, é daqui para frente, você vai conquistar, você vai vencer, porque eu sou contigo. Ele é com você, meu irmão. Pastor, mas minha missão, ela está muito difícil. Pastor, mas minha missão é algo que eu não consigo sozinho. É Deus que está com você, meu irmão. Então você só precisa reconhecer, saber quem Ele é de verdade. Porque é o segundo tópico que eu coloquei nessa ministração. Toda missão tem um propósito. Diga, toda missão tem um propósito. Dentro da missão, na realidade, dentro de algumas missões que nós temos, existem alguns propósitos. Lucas 10, o texto que nós lemos, no versículo 4 está escrito: não levem, preste muita atenção, bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Está dizendo mais ou menos o seguinte: não levem nada, porque existe um propósito aqui. Sabe qual que é o propósito dessa missão? O primeiro propósito é você ser dependente de Deus completamente. Quando Deus envia esses 72 discípulos, Ele está dizendo para eles mais ou menos o seguinte. Ontem eu até estava assistindo The Choice e eu vi essa passagem, onde Jesus senta na mesa com eles, e ali Ele começa a dizer para eles: eu chamo vocês de apóstolos, todos vão ser os discípulos, mas vocês são os meus 12 apóstolos. E aí quando cai a ficha para eles, eles entendem que os apóstolos são aqueles que são enviados. E eles ficam com cara de assustado, porque até então eles não tinham concluído nenhuma missão sem Jesus estar perto. Todas as vezes que eles participaram de uma missão, Jesus estava na frente, Jesus fazia. Mas a partir daquele momento, Jesus estava enviando aqueles 12. E aí Jesus dá uma ordem, talvez mais difícil ainda, porque quando Jesus nos dá uma missão, meu irmão, Ele não quer que nós contemos ou contamos com a força do nosso braço, com os nossos recursos, com os nossos dinheiro. Ele quer que nós nos tornamos totalmente dependentes deles. E Jesus diz para eles o seguinte: nessa missão que vocês vão de 2 em 2, a única coisa que vocês vão poder contar é com o seu parceiro e comigo. Eu não quero que vocês levem nessa missão nem uma bolsa, nem uma sacola, e vocês só vão levar a sandália dos pés para não machucar. Jesus estava dizendo, em outras palavras, para eles: eu quero que vocês sejam totalmente dependentes de mim. Talvez, na nossa vida, por tantas coisas que acontecem, nós esquecemos da dependência que nós temos de Deus. Mas eu quero te lembrar que nem respirar nós conseguiríamos se Deus não nos desse o fôlego da vida. Entenda uma coisa na sua vida: você tem que correr atrás, sim, do seu trabalho, você tem que acordar cedo, você tem que fazer a sua parte. Mas antes de qualquer coisa, você tem que se lembrar: eu sou dependente de Deus. É Ele quem conduz a minha vida, é Ele quem conhece o meu futuro. Por mais que você tente, você não pode acrescentar um dia sequer na sua vida. Ou pode? Ninguém pode. A vida é dele, foi Ele quem deu e Ele quem tira. E eu e você, essa manhã, devemos entender que a nossa vida tem que ser totalmente dependente de Deus. Ontem, quando o pastor Silvio, ele falou: pastor Michel, amanhã você prega porque eu vou trabalhar. Eu falei: rapaz, pastor, mas você sabe um mês que você vai trabalhar no outro dia, por que você não me avisou um mês antes? Por mais que a gente tenha o hábito de ministrar, eu acredito que, como todo mundo, você gosta de se preparar ou não? Você gosta de ficar no seu tempinho ali, sossegadinho. Aí você fala: ah, Senhor, fala comigo. Aí Deus não fala. Aí você espera mais um pouquinho. Senhor, fala agora, né? Aí Deus não fala. Ah, não, dá tempo ainda, falta uma semana. Terça-feira o Senhor fala comigo. Você dobra o joelho, né? E aí você vai naquele banho-maria, vai levando ali. Aí de repente, pá, uma revelação. Opa, isso aqui. Mas e quando é em cima da hora? Aí você fala: e aí, Deus, ó, é amanhã. E pior que é de manhã, né? Não é nem à noite, não tem nem o domingo ainda para eu. É de manhã. Aí ele falou assim: e aí? Eu falei: ô pastor, eu estou pronto, né? Discípulo, meu irmão, não pode andar para trás, não. Se ele falou, né? Eu falei: opa, tô aqui, vamos lá. Ministro, tem 4 no bolso, não tinha nenhuma. Senhor, me ajuda, Pai, coloca no meu coração a palavra. Jesus, sou dependente de Ti. Eu preciso. E aí,
que eu aprendi mais um pouquinho sobre dependência de Deus. Porque quando você recebe uma missão, eu vou falar agora da palavra, né, você já começa a se planejar de como que você vai executar essa missão. E aí ele falou à tarde, aí você já fica na cabeça, né? Pode acontecer qualquer coisa, irmão, você fica com aquilo na cabeça. O que eu vou falar? Vou pregar o quê? Ah, sério, missão? E aí aquilo fica martelando. E aí não vem nada. E aí vai acabando o dia. Aí você fala, rapaz, já é 9 horas da noite, acabou o dia. Aí aparece outra coisa para você fazer. Vamos lá na sede porque tem a reunião da conexão. De 2 a 1. Você fala, oh meu Deus, agora eu não vou ter tempo mesmo. Ou então você para, olha e pensa, é a oportunidade para eu absorver alguma coisa e, né? Deus me trazer a revelação. Vai para a conexão, senta lá e começa e escreve. Bispo falando, uma bênção, e fala do apóstolo João, e fala que João estava na ilha de Pátios, e pá, escreve. Ah, a ministração está aqui, ó, tá vendo, não sei o que. Vai para casa, abre lá o papel, no meu caso o computador, começa a escrever, meu Deus, não tem nada a ver com aquilo que Deus quer falar. E agora, Deus, fala comigo, não é isso, mas também o Senhor me dá revelação, como é que faz? E aí só se ouve uma voz, você precisa ser dependente de mim. Seja dependente. Você não é dependente, você está procurando as coisas com a sua força, você está querendo achar as coisas do seu jeito. A partir do momento que você for dependente e ouvir minha voz, eu farei todas as coisas. Eu ouvi isso, tinha escrito 3 linhas da ministração, fechei meu tablet, meu computador, falei, eu vou dormir. Tá, mas não. Falei, Senhor, amanhã eu acordo às 7 da manhã, e aí tá tudo certo. Eu sou dependente do Senhor. Dito e feito, meu irmão. Fechei o meu computador, acordei às 7 da manhã, tomei um café, sentei na frente do computador. E aí, Senhor, agora eu vou te dar a palavra. Pega esses 4 pontos. O primeiro, o que eu coloquei para você, toda missão tem um propósito. O segundo, na realidade o primeiro, aí eu me confundindo. Missão só tem passagem de ida. O segundo, toda missão tem um propósito. E o propósito da sua missão, meu irmão, é você ser dependente de Deus, porque é Ele quem vai fazer na sua vida. Entenda isso de verdade. Você precisa ser dependente de Deus, porque é Ele quem cuida de você. Ele estava dizendo para aqueles discípulos, vocês vão, mas vocês não vão levar nada. Vocês vão dependerem de mim. E a Bíblia fala que eles, aonde eles entravam, eles eram alimentados, eles recebiam. E eles voltam com o relatório para Jesus dizendo o seguinte, Jesus, isso foi tão poderoso, essa experiência, que até os demônios em seu nome saíam. Nós aprendemos a ser dependentes. Sabe o que eu acho? De verdade, meu irmão, a missão não era curar ninguém, a missão não era trazer ninguém para perto, a missão era mostrar para eles a dependência que eles precisavam ter de Deus. Talvez essa situação que você está passando, é Deus dizendo para você, eu só quero que você olhe para cima, porque eu quero que você seja dependente de mim. É isso que Deus tem. E o segundo propósito dessa missão, na realidade, é entender que foi Deus quem nos enviou, meu irmão. Porque Lucas 10:19 está escrito, eu dei a vocês autoridade de pisarem sobre cobras e escorpiões. Na realidade, Ele deu autoridade para cada um de nós. E quando nós entendemos quem é Deus e o que Ele está fazendo nas nossas vidas, meu irmão, nós entramos lá em Salmos 23, que está escrito o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Foi Deus quem te enviou, Esdras, é Ele quem vai cuidar, e mesmo que você passe por uma situação difícil, por uma luta, Ele vai te manter de pé, Ele vai te segurar. Esse é o propósito verdadeiramente, muitas vezes, das missões que nós carregamos. Outra coisa, missão exige sacrifício, mas promove recompensa. Ou na realidade promete recompensa. Toda missão, ela pode existir um sacrifício no meio dela, na caminhada. Toda luta que você vai enfrentar é difícil, mas quando você vence, você alcança a recompensa. Eu fico imaginando Josué e Caleb, Beli. Lá naquela situação, Moisés morre, agora Josué se vê totalmente dependente de Deus, e ele fala, e aí, vamos alcançar a terra prometida. Só que antes de alcançar, ele vai ver a terra prometida, e ele vê que naquela terra existia leite, mel, e fala que existiam uns cachos de uva gigantescos. Então ele olha para aquilo, e ele foca na realidade, no resultado. Deixa eu te dizer uma coisa para a sua vida, meu irmão, toda dificuldade que você está passando, todo problema, toda luta, toda missão, você não pode focar no momento, mas você tem
tem que focar ali, ó, no resultado. Eu vou alcançar, vai dar certo, meu filho vai estar na igreja, eu vou conseguir algo maior, eu vou ter algo para a minha vida. Quando você foca no resultado, naquilo que a missão vai te trazer de verdade, meu irmão, nada te para. Eu tenho um desejo, eu vou fazer. Outro dia o Gabriel falou para mim que ia comprar um carro, né, Gabriel? E aí você me deu a estratégia, não foi? Ele pegou um papel e uma caneta e ele falou: pastor, tá aqui, ó. Essa é a minha missão agora, ó. Mas olha o resultado da minha missão, vai ser um carro. E eu já tenho estratégia para fazer isso aqui. E aí eu pensei comigo, eu falei: rapaz, que fé, que menino de fé, novo, né? Ouviu a palavra, identificou, sabe do resultado da missão dele e ele vai conquistar, ele vai concluir. Porque ele não está focando no momento, na situação. E deixa eu te perguntar uma coisa, Gabriel. Naquele dia você estava trabalhando ou estava sem emprego? Eu não estava trabalhando, né? Eu lembro que você tinha mudado de emprego, eu não me recordava se você... Eu falei: rapaz, que fé. É isso que nós precisamos entender. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós não concluímos a missão em nossas vidas porque nós nos preocupamos com os meios. Mas quem dá os meios é Deus. O que você precisa de verdade é olhar lá para o resultado dessa missão. Quando você terminar ela, o que Deus vai trazer para você, o que Ele vai colocar no teu coração. Sabe por quê? Olha como isso é poderoso. O livro de Apocalipse, capítulo 2. Deus, Ele fala com as, se não me engano, 7 igrejas ali do Senhor. E no final de cada carta que Ele está falando, Ele dá uma recompensa. E Ele diz para uma das igrejas: ao vencedor eu darei do fruto da vida da árvore para comer. Aí para outra ele diz: ao vencedor, esse não sofrerá o dano da segunda morte. E ele diz para outra igreja: ao vencedor, eu darei do maná escondido, e também darei a ele uma pedra branca com o seu nome escrito. Então o que quer dizer? Que toda missão bem concluída, Deus vai recompensar, meu irmão. Não para, não desiste. Não é o tempo de você olhar para trás, mas é o tempo de você caminhar para frente. Não importa o que está acontecendo do lado, não importa se está se levantando gigante, não importa se o vento está difícil, não importa se está uma luta, não importa se você não enxerga. Deus, Ele quer que você conte com Ele, porque Ele garante a sua vitória. Eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso ter essa certeza na minha vida. Pode ser que muitas vezes na sua missão exista sacrifício, mas eu posso garantir que a recompensa vai ser muito maior se você continuar e perseverar. Não desiste, não para, continue. Porque outra coisa, a missão, e isso é forte, começa onde você está, mas só termina aonde Deus quer. Toda missão, ela vai começar na sua vida aonde você está agora, mas só vai terminar aonde Deus quiser. É Ele quem determina, é Ele quem dá a ordem. Olha só, eu gosto muito dessa passagem, não assisti no The Choice ainda, mas vou assistir, Fabiano. Quando Jesus anda sobre as águas, aquilo deve ser fantástico, meu irmão. Viu uns spoilers? Quem viu spoiler? Quem assiste The Choice aqui, meu Deus do céu? Eu tô quase trazendo um telão e colocando para todo mundo assistir, vou fazer uma Netflix aqui. Meu, tá demais. E aí eu fiquei imaginando, Fabião, Jesus, os discípulos, e Ele dá uma ordem, uma missão. Eu quero que vocês atravessem o mar, que eu vou me despedir do povo que está aqui. Ele tinha uma missão, se despedir do povo, e os discípulos atravessam o mar para concluir aquela missão. E aí a Bíblia diz que eles vão atravessando o mar, e quando chega na metade do caminho, ali quando não está nem para lá, nem para cá, uma grande onda se levanta. E aí, todo mundo conhece a história. Pedro ousado, anda sobre as águas, tal, não sei o que, mas eu não quero tocar na vida de Pedro. Eu quero falar aonde Jesus termina essa missão. Saindo daquela margem, eles vieram navegando até a metade. Quando chegou na metade, por que na metade? Porque não dava nem para voltar e não dava nem para ir para frente. Tá no meio. Se você está um pouquinho antes da metade, você vê a tempestade, você, opa, volta para o raso. Se você está um pouquinho depois da metade e vê a tempestade, nada mais rápido,
vaza, mas foi na metade. Sabe, as maiores dificuldades na minha vida e na sua vida vão aparecer no meio do caminho, porque é para mim e para você desistir. Mas escute o que eu vou te falar, a missão começa em você, mas só termina quando Deus quer. Porque naquele momento, no meio, na dificuldade, na luta, onde ninguém mais via a solução, onde todo mundo falou assim, agora acabou, não tem mais missão, o barco vai afundar, nós vamos morrer, acabou, já era, essa missão é falida. A Bíblia diz que Jesus aparece, e quando ele aparece, ele acalma a tempestade, e ele diz mais ou menos o seguinte, a missão não acaba aqui, a missão termina só quando a gente chegar daquele lado, entende? A sua missão não para agora, a sua missão não acaba agora, a missão só acaba quando você chegar na outra margem, quando Jesus determinar, porque é isso que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Esse mês todinho, meu irmão, de junho, você tem que colocar isso no seu coração, perseverança, ânimo, coragem, determinação, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, só que depende de você, sabe, na realidade, depende mais de nós do que dele, essa é a verdade. Porque eu acredito, Fabiano, que ali naquela situação, se Pedro tivesse sido um pouco mais ousado, ele mesmo poderia ter falado, vento, pode parar, porque ele já tinha participado de alguns milagres com Jesus. Mas aí o medo, o vento, aquela situação contrária, fez com que ele tremesse, ou todos os discípulos. Não deixa o vento te parar, não é essa situação difícil que vai deixar você de concluir a sua missão, aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele te chamou para algo poderoso, você precisa acreditar, você precisa entender, você precisa compreender, que você não faz parte simplesmente de algo pequeno, mas Deus te chamou para algo muito grande, meu irmão. Sabe que eu acredito que muitos de vocês vão ser grandes pregadores, vão ser profetas, vão ser homens e mulheres que vão estar nesse altar, eu vou estar ali ouvindo, você vai estar pregando, dizendo sobre o Espírito Santo, vão entrar em lares, vão expulsar demônios, porque a missão é dEle, e Ele quer usar a tua vida. Então seja ousado, seja ousada, profetiza na tua casa, diz o que vai acontecer, determina, mas não para no meio do caminho, não desiste, não desanima, não murmura. Se Deus colocou essa situação, é para você aprender algo. Então aprende algo com ela. Você é capaz. Você pode. Mas talvez Deus só está querendo te mostrar uma ótica diferente daquilo que você está vivendo, ou acostumado a viver. Porque era muito fácil viver com Jesus do lado. Agora, era difícil estar no meio de uma tempestade, no meio do mar, onde não dava nem para voltar para lá, nem vou voltar para cá. O mais fácil era falar, vamos desistir da missão. Vamos acabar com tudo. Sabe de uma coisa? Cansei. Parei, esse negócio de ser crente, só está me trazendo dor de cabeça. Meu irmão, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu peço, mais luta eu tenho. Quanto mais eu me envolvo na obra, mais dificuldade fica. Parece que eu peço para Jesus ser mais fácil, mas tudo é mais difícil. Sabe por quê? Porque a recompensa é muito maior. Aquilo que Deus tem preparado para você é muito maior, meu irmão. Então só continua, não para, não desiste, vai em frente. Porque o último tópico que eu coloquei, isso é uma mensagem, na realidade é uma frase do nosso pastor Silvio. Missão dada, acho que na polícia é assim, né, Fabião? Na realidade, você tirou de lá. Missão dada é missão cumprida. Se o sargento determinar, você vai. Tem como falar, sargento? Pode ser amanhã, sábado. Deixa eu pegar um negocinho ali. Você vai voltar com a conclusão. Missão dada é missão cumprida, meu irmão. Entende isso de uma vez por todas. Missão dada é missão cumprida. Sabe por quê? E isso é forte. Você só será lembrado se você concluir sua missão. Desculpa, mas é verdade. Pastor, mas eu sou tão fraquinho. Não, você não é fraquinho nem fraquinha. Mas eu sou tão incapaz. Não, você não é nem incapaz. Você coloca isso dentro de você. Você diz isso para você mesmo. Você é capaz de todas as coisas, porque o próprio Jesus diz: vocês farão obras maiores do que a minha. Mas presta muita atenção. Você conhece alguém que não concluiu a missão? Se Josué e Caleb não tivessem entrado na terra prometida, talvez nem estariam na Bíblia. Se Jesus não tivesse feito sua missão,
talvez hoje, eu e você nem estaremos aqui. Se os discípulos de Jesus não tivessem continuado aquela missão, talvez eu e você não estaríamos aqui, nem conheceríamos dele. Sabe, existem muitas e muitas pessoas que eu e você, infelizmente, não conhecemos, porque elas não foram no final até com a sua missão. Você não nasceu para ser um perdedor, você nasceu para ser um vencedor. Toma essa verdade na sua vida hoje. Você nasceu para vencer e para conquistar. Talvez a única coisa que te falte para que isso aconteça é você ser totalmente dependente de Deus. Mas a missão que Ele deu para você, ela vai se cumprir na sua vida, meu irmão. E algo grande você vai viver. Sabe por quê? E eu encerro por aqui. Isso é da hora. Foi revelação. Se você não desistir da sua missão, a tempestade desiste de você. Se você for forte, continuar, perseverar, não ter medo, é tempestade, está difícil. Se você não desistir, a tempestade vai desistir de você. Ela vai falar, eu não posso, eu não consigo, não dá, eu não aguento. Sabe o que é melhor acontecer? Eu baixar. E aí você vai concluir aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você fique sobre os seus pés essa manhã. 30 minutinhos, eu acho que foi o tempo da ministração. Mas eu quero que essa manhã você coloque no seu coração. Existe um louvor, Carolzinho, eu nem sei se vocês ensaiaram. Se der, toca, se não, não. Aquele, eu esqueci o nome do cantor, mas que diz, pra onde eu irei. Vocês sabem? Dá? Rafa, você tocava ele direto. Se der. Se não, vai no fluxo, tá bom, amém. Então vamos no fluxo aí. Um dia a gente chega lá. Ontem, vou falar para vocês algo muito poderoso que aconteceu comigo. Eu nunca tinha feito isso no encontro, desculpa ficar de costas para vocês. Mas eu quero que isso sirva de entusiasmo para que vocês façam. Logo quando eu me converti, eu vi uma ministração de um rapaz, onde ele pegava uma folha em branco. E ele ministrava na Lagoinha. Ele pegou uma folha em branco. E ele subiu naquele altar, e aí ele pregou com uma folha em branco, e a pregação dele foi o tempo que Deus não falava com a humanidade. Foi no final do livro, o último livro da Bíblia do Velho Testamento, que é Malaquias, e o início de Mateus. Se eu não me engano, Deus ficou em silêncio por 600 anos. Então aquele homem, aquele rapaz, né, acho que ele era um pouco mais novo que eu, ele subiu no altar e ele ministrou para a jovem com uma folha em branco. Em branco. E aquilo me impactou, Rafa. Porque eu falei, cara, como que um cara consegue, Fabião, subir com uma folha em branco e fazer uma ministração de 40 minutos, Fabiano? E aquele desejo no meu coração ficou. Isso logo quando eu me converti, eu falei, meu Deus, um dia eu quero que o Senhor me dê ousadia, para que eu consiga fazer isso também. E aí ontem, no encontro, né, eu ministrei Peniel pela manhã. E na sexta-feira eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu acho que chegou o tempo. Sabe, lembra daquele desejo, daquele sonho que eu tinha? De entrar igual aquele pregador, somente com uma folha em branco na mão, e o Senhor revelar tudo ao coração dele? Aí acho que Deus falou, né, eu não ouvi, lembro. Eu falei, então, eu queria ser ousado amanhã, por isso que eu falo para vocês, eu queria ser ousado. E aí eu peguei uma folha em branco, peguei o meu esboço do tablet. A gente não confia 100% em Deus, né? A verdade é essa. Dobrei ele assim, falei, mas eu vou levar. Vai que na hora eu fique com medo. Eu vou levar até o sítio, mas eu vou levar minha folha em branco também. E eu levei aquele tablet. E quando eu cheguei lá no sábado de manhã, eu fui para o quarto lá da casa do bispo. Eu olhei para o tablet e olhei para a folha. Falei, Deus, aqui está o esboço onde eu posso me apegar e me segurar. Se der algo ruim, eu vou lá, leio e ó, continua. E aqui tem uma folha em branco. O meu desejo, o Senhor sabe, é essa folha em branco, mas a minha carne de verdade, ela me coloca medo. Me ajuda, Jesus. Eu estou sendo sincero. Me faz ser ousado igual aquele pregador foi. E aí eu peguei a folha em branco, deixei o tablet e fui. Aí cheguei lá em Peniel. Todo mundo aqui já passou pelo encontro. Eu acho que a grande maioria. Se não passou, também não vou falar nada aqui. Coloquei minha folha ali. Falei, bom dia, paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Michel, discípulo tal. Hoje eu vim pregar sobre a tua vida. E a minha pregação está aqui. Uma folha em branco.
E todo mundo ficou assim, né, olhando. Eu falei, sabe por que essa folha em branco? Porque é o que Deus ele quer fazer na sua vida a partir de hoje. Ele quer começar a escrever uma nova história. Ele quer uma folha em branco do seu livro. Dá para você virar ela assim, você vai ver que ela tá branquinha. E ali eu fui, meu irmão Fabiano, e Deus foi me usando, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e eu me alegrando, eu falei, Jesus, obrigado, Pai, até que foi no final, e fiz o que tinha que fazer, e aí eu saí de Peniel, e eu falei, Jesus, obrigado, porque verdadeiramente eu preciso aprender a ser dependente 100% de Ti. Rafa, Carol, meninos, e é isso que eu quero incentivar vocês essa manhã, de verdade. Eu sei que, claro, tudo precisa de ensaio, tudo precisa de... Mas eu profetizo na vida de vocês que Deus vai trazer uma ousadia e uma dependência tão poderosa, a ponto de quando um pastor, um palestrante, um membro falar, ei, escuta, lembra aquele louvor que é mais ou menos assim, você vai falar, peraí, deixa comigo que esse eu sei de cor salteado, mesmo que não souber, o Espírito Santo de Deus, é Ele quem vai trazer na vida de vocês a dependência de fazer sim aquilo que Ele quer, e eu quero que essa noite, meu irmão, você sinta esse mesmo Espírito, coloca a mão no teu coração e começa a pedir para Jesus o seguinte, Pai, essa manhã me faz ser dependente de Ti, Pai, essa manhã tira todo o medo da minha vida, Pai, essa manhã arranca toda a incerteza, Pai, essa manhã tira de mim toda a incredulidade, Senhor, Jesus, esta manhã que verdadeiramente eu possa ser dependente de Ti, para concluir a Tua missão, Jesus, esta manhã que o Teu Espírito poderoso venha sobre a minha vida, assim como foi sobre a vida de Davi, trazendo ousadia, intrepidez, Senhor, que verdadeiramente a missão a qual o Senhor nos deu, ela possa ser concluída neste tempo, nesta terra, Senhor, porque nós somos verdadeiramente dependentes de Ti, do Teu amor. Meu irmão, se você puder, levante suas mãos, renda-se a Ele, vamos adorar, vamos dizer que Ele é bom. Ei, xarabalamassou. É Ele. Ele é o seu Deus. Aleluia, Jesus. Diga, porque Ele é na sua vida, Ele é o Deus que cura, Ele é o único Deus, Ele é o Deus todo-poderoso que age na tua vida, Ele vai prover no momento certo, Ele é o teu Senhor. Adore, adore, adore. Na tua vida, na tua casa, com cura, com provisão. A missão vai ser cumprida. Escute. Isso é fato, meu irmão. Agora é para você. Eu não sei se você entrou hoje na igreja pela primeira vez ou se por algum motivo você se perdeu desse caminho que eu disse lá no começo, onde diz que eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas eu quero gravar algo no teu coração e lembrar você de uma coisa.
você acreditando ou não, a única maneira de você concluir aquilo que Deus tem na sua vida é você se aproximando dele, porque verdadeiramente nenhum de nós temos capacidade o suficiente para resolver a maioria dos problemas de nossas vidas. A grande verdade é que quando nós aceitamos Jesus, algumas vezes nós aceitamos porque nós reconhecemos a grandeza dele, mas na maioria das vezes, quando nós ouvimos a voz dele, é quando nós estamos em aflito, em perigo, quando nós estamos precisando verdadeiramente de alguém que possa resolver aquela situação para nós. E Jesus, ele pode todas as coisas, porque ele conhece o teu coração, ele é o Criador de tudo. Ele pode tudo, exceto decidir por você. Quando os discípulos estavam naquele barco e eles estavam passando pelaquela tempestade, a verdade é que aquela tempestade ela só poderia ser acalmada por Jesus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você entrou aqui essa manhã, mas eu sei que se você entregar a sua vida a Jesus, se você pedir para Ele, Senhor, entra no meu barco, me ajuda a passar para o outro lado, sabe? Eu sou dependente de Ti de verdade, não de religião, não de doutrinas ou de dogmas, mas do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Sabe por quê? Porque foi o Senhor quem me criou, é o Senhor quem conhece o meu coração, e é o Senhor que tem planos para a minha vida. Então me ajuda a concluir minha missão. Ele vai ajudar, Ele vai fazer, mas para isso, você precisa reconhecê-lo, né? Você não consegue concluir nada daquilo que Deus te deu para fazer se você não estiver do lado dele. E eu não sei como que você está aí, eu não sei nem por que eu estou falando isso. Talvez seja para você, que por algum motivo se afastou dele. Ou então, na realidade, ouviu falar tanto de Jesus, mas nunca se aproximou o suficiente para que ele pudesse te ajudar a concluir sua missão. E meu papel essa manhã, aqui, em cima desse altar, não é te convencer de nada, porque quem dera eu pudesse e tivesse o dom de convencer alguém de alguma coisa. Quem convence é o Espírito Santo. Mas o que eu posso te dizer são experiências da minha vida com Jesus. Aquilo que Ele fez a partir do momento que eu decidi me aproximar dEle. Meu irmão, eu queria que você me conhecesse há 15 anos atrás. De verdade, eu queria que você andasse com o Michel de 15 anos atrás e você andasse com o Michel de hoje. Você ia ver a diferença que uma aproximação de Jesus faz na vida de uma pessoa. E é por isso que eu estou falando para você isso. Porque se eu pudesse, eu não te convencia, mas eu te agarrava aí e falava, vem para Jesus. Mas eu não posso. Não está no meu alcance. Porque a decisão é sua. Nem Jesus faz isso. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. E aquele que abrir, Ele entrará e ceará com Ele. Então entende que Ele está na porta. Mas o seu coração tem chave só para o lado de dentro. É você quem decide abrir. O dia que você fizer isso, você vai viver experiências na sua vida que você nunca viveu. Você vai concluir missões na sua vida que até hoje você nunca concluiu. É fato. Vou te falar isso porque é verdade. Enquanto eu estava distante de Deus, muita coisa não acontecia na minha vida. Quando eu me aproximei, que eu decidi, eu falei, Senhor, sabe uma coisa? Não dá mais não. O barquinho tá velho, só tem um remo, o negócio vai até aqui, essa tempestade vai destruir tudo. Então, na boa, eu tô indo mesmo porque eu preciso de ajuda. Me ajuda. Opa, te ajuda? Não só te ajudo, mas eu vou resolver tudo. Tempestade, acalma-te. Reminho novo. Mar tranquilo e liso. Pode navegar agora, porque eu estou com você. É isso que Jesus tem para cada um de nós. Sabe, Ele não prometeu em nenhum lugar da Bíblia que o meu dia e os seus dias seriam fáceis. Mas Ele disse o seguinte, que do mesmo jeito que Ele venceu, nós venceríamos. Que Ele derramaria e deixaria do nosso lado o Espírito Consolador. Então essa manhã, eu quero convidar você, que não aceitou a Jesus, ou que por algum motivo se afastou, eu queria te convidar a aceitá-lo ou voltar para Ele. Se você quiser reconhecê-lo, Ele como seu único e suficiente Salvador, a única atitude que você tem que tomar, que é muito difícil, muito dolorosa, é levantar a sua mão, vir aqui à frente, e
de ser, sim, eu preciso concluir minha missão, mas eu só quero concluir se o Senhor estiver do meu lado. Sabe, ninguém vai resolver os seus problemas. Ninguém vai te ajudar a você concluir a sua missão. Nem essa pessoa que é mais próxima de você. A única pessoa que pode te ajudar se chama Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por você. Então essa manhã, se você quiser se reconciliar com Jesus, voltar ou aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, eu quero te convidar a vir aqui à frente. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar por você. Mas a escolha é sua. A decisão é sua. Eu não posso. Se eu pudesse, eu iria. Verdade. Eu te agarraria ali e falava, vem, vem. Mas eu não posso. É você quem tem que decidir. E existe uma missão que Deus quer concluir na sua vida. Mas você precisa sair dessa situação. E você precisa mostrar que você quer reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Se você estiver aí, sai do teu lugar agora e vem aceitar Jesus. Agora. Se você quiser reconhecê-lo, sai do teu lugar agora e vem aqui pra frente, porque Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Assim como eu falei do papel branco. Virar a página, pegar a caneta e começar a escrever. Mas a escolha é sua. Depende de você. Se você tá aí, vem. Não perde tempo, é hoje. Deus está falando com você essa manhã. Vem para Ele, aceita Ele hoje, porque Ele tem muito para fazer na tua vida. Aleluia. Sai daí, vem, volta. Por que você é tão duro? Por que é tão difícil? Vem para Jesus, volta para Ele. Aceita, reconhece Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Tem alguém? Aleluias. A Bíblia diz que não é por força nem violência, mas quem convence é o Espírito. E se Ele falou com você, eu sugiro, ouça a voz e venha. Mas se você acha que ainda não é seu tempo, vem. Somos nós que determinamos aquilo que nós vamos viver. Sou eu quem determino aquilo que eu quero para minha vida, e eu vou viver, eu, Michel, tudo aquilo que Deus tem reservado para mim, porque a minha vida é dele, eu sou dependente. Eu quero que você aplauda a Jesus bem forte, bem forte. Aleluia. Mesmo de pé, meu irmão, eu quero te convidar a fazer algo muito poderoso na sua vida. Eu quero te convidar realmente a você ser dependente de Deus e confiar 100% nele. Confiar a tua vida financeira a Ele. Quando você entender esse princípio de dependência, você vai ver que nada, absolutamente nada vai te fazer falta. Todas as vezes que Jesus, Ele nos deu uma ordem, Ele tinha recursos para cumprir aquela missão. O que eu quero dizer na sua vida? Que quando você se torna dependente de Deus, quando você se torna, além de dependente de Deus, um auxiliar, um ajudador da obra dele aqui nessa terra, meu irmão, a Bíblia diz que Deus não é devedor de ninguém. Ele multiplica na sua vida muito mais daquilo que você pode pensar e imaginar. Eu sei que muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós temos em nossas mãos como recurso, porque é o natural. Pastor, se eu entregar, se eu der, se eu dizimar, se eu ofertar, vai faltar. Só vai faltar se você tiver esse pensamento. A partir do momento que você confiar, acreditar e dizer: Senhor, eu confio em Ti, e o pouco que eu tenho, eu quero que sirva e seja muito para a Tua obra, porque além da minha vida ser dependente de Ti, eu quero que outras vidas sejam alcançadas também. E quando você coloca esse propósito, esse princípio no seu coração, Deus derrama muito mais na sua vida. Eu poderia ministrar sobre o dízimo aqui, sobre várias passagens bíblicas, mas não, eu quero ser direto no teu coração. Quando você é um auxiliador, quando você abençoa a obra do Senhor, o Senhor, Ele te abençoa 10 vezes mais. Não em valores, sabe? Ah, pastor, se eu der 10, Deus vai me dar 100, se eu der 1.000, Deus vai me dar 10.000. Não, não é isso.
Deus, Ele não deixa faltar nada a uns justos, né? E eu quero te encorajar a ser um ajudador dessa obra de verdade, a abençoar, a ajudar, porque existe uma missão aqui, e essa missão, meu irmão, vai ser concluída, quer você queira, quer você não queira. A questão é, quando essa missão ela for concluída, o meu nome